E o que tem a ver o boi com o pastor? Vem comigo, você entende o que a Bíblia diz? Vamos estudar a palavra? Abre lá sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 9, versos 9 e 10. Olha o que está escrito lá. Lembra que eu estou lendo na versão King James atualizada, tá? Diz assim: pois está escrito na lei de Moisés, não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso, é com bois que Deus está preocupado? Eu acho tão interessante essas perguntas e a maneira como o apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Esse texto está falando sobre o direito, os deveres, e está se remetendo também à lei mosaica como um princípio atemporal de justiça. Ou seja, é necessário que aquele que vive para o evangelho, viva do evangelho. O que o apóstolo Paulo está tratando aqui? Ele está falando sobre a necessidade de termos o cuidado de alimentarmos e sustentarmos aqueles que se dedicam ao ministério de forma integral. Então, pastores, professores, mestres, pessoas que têm alimentado a sua vida de forma espiritual, elas não estão glorificadas. Elas comem, elas vestem, elas viajam, elas têm seus próprios sonhos, a casa própria, ter um carro para se locomover e tantas outras coisas que são lícitas, mas naturalmente, geralmente, vem ou é fruto de um emprego que você desenvolve e através desse emprego você ganha recursos. No caso de um ministro do evangelho, o seu emprego também é o seu chamado. Ou seja, é importante termos maturidade e entender que quando nós vamos a um lugar ministrar, quando nós vamos ensinar algo da palavra ou estamos em um evento, toda aquela dedicação, ela não é apenas uma dedicação voluntária. Ela envolve custos e envolve a vida daquele ministro. E, logicamente, esse ministro volta para casa e ele tem uma esposa, um marido, filhos, casa, comida, roupa, assim como você e como todo mundo. Entendemos biblicamente que é justo e, na verdade, o apóstolo Paulo fala que seria justo darmos até dobrados honorários àqueles que têm nos alimentado com coisas espirituais, porque, de fato, elas nem têm um preço, não é mesmo? Se você for considerar tudo aquilo que você já recebeu de instrução, de palavra da parte de Deus, através de homens e mulheres de Deus que têm se dedicado ao ensino da palavra, eu tenho certeza que não caberia na sua conta bancária um valor para você ser grato e expressar isso com uma moeda, com um dinheiro. Agora, por que isso é um assunto tão delicado? Porque existem os abusos, existem os extremos, existem pessoas que usam desse lugar de influência, desse lugar de abençoar a vida das pessoas, de ajudar a vida das pessoas e colocam como se fosse um jugo, como se fosse um peso na vida daquela pessoa, a recompensa por isso. E isso também é recriminado pela Bíblia. Nós não devemos fazer o que fazemos com a motivação errada. Nós não pregamos, ensinamos, abençoamos, ou liberamos palavras, ou cantamos, ou adoramos com a motivação de enriquecer. A Bíblia fala que toda motivação deve ser generosidade. Agora, a generosidade aqui, ela não vem apenas para o pastor, ela vem para qualquer um de nós. Você não deve trabalhar no seu dia a dia, na sua empresa, no seu trabalho, com o intuito só de enriquecer, porque todo enriquecimento é para a generosidade. Da mesma forma, o ministério ele precisa ser sustentado para que haja o sustento do ministro, o sustento da família do ministro, do missionário, daquele que é enviado e também possa ser para toda generosidade, porque ministro também dizima, ministro também oferta, ministro também é generoso na vida de outras pessoas. Então você consegue perceber que é um justo equilíbrio aqui. Às vezes, com a dificuldade de compreendermos e até mesmo respeitando isso daqui, né? Respeitando esse momento nosso aqui, esse bate-papo que a gente está tendo, eu sei que acontecem mesmo alguns abusos. Alguns ministros acabam cobrando valores exorbitantes para irem em alguns lugares ministrar, pregar, cantar ou fazer eventos. E todas essas coisas acabam caindo em um descrédito, ou até mesmo em uma sensação ruim, né, sobre o uso
daquilo que é sagrado para algo que envolve tanto favor natural. Mas pensa comigo, muitas vezes, para ir num cinema, num show, num circo, numa apresentação, num musical, quanto de investimento é feito? Quanto investimento é feito, por exemplo, um evento como o Rock in Rio? Quanto investimento foi feito para uma apresentação de uma mulher promíscua, prostituída, na praia de Copacabana? Quantos eventos são feitos de forma financeira usando dinheiro público, dinheiro que deveria estar sendo usado aí para o hospital, para a escola e para tantas outras coisas, é feito para o entretenimento e as pessoas não têm essa mesma sensação, não é mesmo? Eu sei que confundem um pouco de graça aquilo que nos foi dado de graça, não é mesmo? A gente também vai falar sobre essa parte, mas agora eu só quero que você entenda. É justo, é lícito, é correto abençoar aqueles que têm abençoado a nossa vida. Que você possa ser generoso em sustentar homens e mulheres que são crentes de verdade, que são honestos, são sinceros naquilo que eles estão fazendo e dessa forma manter essas pessoas pregando, ministrando, fazendo o que elas precisam fazer, mas sendo dignamente sustentada por aqueles que têm recebido tão boa palavra, tão boa instrução, tão bons conselhos, tantos esclarecimentos a respeito da Bíblia. Amém? Seja generoso. Nunca vai ser perda para você ser generoso. Um beijo, a gente se vê. Tchau!